Boa noite. As cidades do estado que tiverem interesse em gerenciar o trânsito e aplicar multas podem procurar o Detran de Minas Gerais. Um convênio assinado hoje amplia essa autonomia. Hoje, 64 municípios assinaram o convênio. As prefeituras passam a gerenciar as autuações e multas e ficam responsáveis pelo planejamento, fiscalização e realização de campanhas educativas de trânsito. Atualmente nós temos alguns guardas municipais, inclusive do quadro efetivo, mas que não têm o poder de multa. Então hoje nós temos a parceria com a Polícia Militar, em que faz a autuação dessas multas. A nossa intenção é que o próprio município venha gerir o trânsito. É uma oportunidade também de parte desses recursos ficar para a cidade, nós com esses recursos melhorar ainda mais as nossas vias públicas. Haverá repasses dos órgãos do Denatran a esses municípios partícipes. A qualquer tempo e hora, os municípios interessantes, basta comparecer ao Detran e firmarem, aderirem a esse convênio. Belo Horizonte já tem estrutura e faz parte do Sistema Nacional de Trânsito, que tem engenharia de tráfego com competência para multar e julgar os recursos dessas infrações. Para esse especialista em mobilidade urbana, as cidades precisam de melhorias no trânsito. Ele acredita que a municipalização é importante, desde que seja feita com cautela e que não se torne mais uma maneira de arrecadação. Por exemplo, no caso de Ipatinga, é pouco provável que alguém que esteja nos assistindo e que passou em Ipatinga não tenha tomado uma multa em Ipatinga ao passar pela BR-381 no meio da cidade. Aquilo ali virou uma fonte de arrecadação para o município. E é assim em vários municípios. Portanto, nós precisamos ficar atentos se essa medida não vai ser mais uma forma de penalizar o motorista. Policiais militares ficaram parados há quase 24 horas na porta da delegacia de plantão de Contagem, na região metropolitana. O motivo? A demora para encerrar as ocorrências. No vídeo, há pelo menos 7 viaturas da Polícia Militar, incluindo uma do Batalhão Rotam, paradas no estacionamento da 6ª Delegacia em Contagem com presos. Segundo os militares, algumas estavam no local desde a tarde de terça-feira. Por nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Plantão recebe ocorrências diversas de crimes contra a mulher, a embriaguez no trânsito e que alguns dias são atípicos, com aumento da demanda e registros mais complexos que precisam de mais tempo para ser finalizados. Por telefone, o chefe da sala de imprensa da PM, Major Flávio Santiago, informou que o comando da 2ª Região está trabalhando a questão em conjunto com a delegacia. Acreditamos que isso venha a ser sanado exatamente com medidas de salas de custódia e outras alternativas que possam facilitar. Hoje nós temos a integração da Secretaria de Segurança Pública funcionando e oxigenando bem essas relações, exatamente para que nós criemos opções para que as viaturas possam verdadeiramente atender o patrulhamento, a prevenção, à sociedade como um todo. O trabalho só foi normalizado no fim da tarde. 15 flanelinhas foram presos agora à tarde no centro da capital, numa operação da Polícia Militar e da Prefeitura de BH. Boa noite, Carol. Boa noite para você que está com a gente aqui no Jornal da Alterosa. Carol, os 15 flanelinhas foram detidos agora há pouco na região central de Belo Horizonte. De acordo com informações da polícia, eles estariam praticando o exercício ilegal da profissão. Nem sei como te falar, a gente trabalha, lava carro, não tem da onde, se a gente estivesse roubando ia ser bem pior. Essas pessoas, esses flanelinhas que não são cadastrados, muitos deles extorquem as pessoas, cobram altos valores, passam a sensação de insegurança para a população, As pessoas cometem pequenos furtos dentro de veículos. Então, a população demandou isso aí da polícia e nós estamos dando uma resposta, No caso da Prefeitura, o que é verificado é a atividade sem licença no logradouro público. Cada uma dessas pessoas que foram abordadas, elas serão autuadas pela atividade sem licença no logradouro público. Tem muito flanelinha que é honesto, entendeu? Não é todos que são corruptos, não. Obrigada, Wagner, pelas informações. 2 caminhões de lixo foram incendiados em Belo Horizonte. O ataque causou prejuízo e levou pânico aos moradores que foram acordados durante a noite com as explosões. O caminhão pegava fogo na rua quando houve várias explosões. Das janelas, moradores presos nos prédios gravaram estas imagens. A fumaça preta provocada pela queima dos pneus podia ser vista de longe.
E não tem como nem a gente sair, se pegar fogo aqui em casa eu morro. E aí? A rede elétrica também foi atingida e houve mais estouros. Moradores acordaram com o estouro de pneus e com a visão do fogo que tomava conta desse veículo. Olha onde veio parar este pneu aqui, com o incêndio. Atingiu um muro, assustando os moradores. Ali do lado de lá, a gente pode ver que a lixeira foi atingida. A gente vê as marcas na grade e, em seguida, atingiu os veículos que estavam estacionados aqui dentro. Ali na frente, a janela estourou. Cada estouro que dava ali no poste e no caminhão. No caminhão estourar o pneu, bateu no nosso carro aí. Os pneus voaram, né? Aí um deles caiu do lado de lá e começou a pegar fogo no carro dela e o do dela pegou fogo no nosso carro. Segundo o vizinho que ele viu 2 elementos, mas não deu, estava escuro, né? Botaram fogo e saiu correndo. Mandou os funcionários sair correndo e eles tacaram fogo aí. 20 minutos depois do primeiro atentado, este outro caminhão de lixo foi incendiado aqui no bairro Caiçara, também na região noroeste da capital. A informação da polícia é de que no local estavam 4 coletores e um motorista. Eles foram abordados por homens encapuzados, que mandaram que eles descessem e, em seguida, atearam fogo ao veículo. A gente pode ver que o caminhão foi totalmente consumido pelas chamas. O fogo ainda atingiu a fiação, olha, o cabeamento aqui foi atingido e as chamas ameaçaram as casas da região. Este Uno também foi atingido na lateral pelas chamas. A gente acionou o corpo de bombeiros, né, que também demorou um pouco para chegar, acabou que os vizinhos teve que jogar água, né, para poder apagar o fogo, mas graças a Deus deu tudo certo. Nenhum suspeito foi identificado. Os caminhões de lixo pertencem a uma empresa que presta serviços para a prefeitura na limpeza urbana. A motivação dos atentados ainda não foi esclarecida. Um funcionário que não quis gravar a entrevista disse que em janeiro desse ano, após a greve de trabalhadores, houve muitos demitidos e que alguns fizeram ameaças. A suspeita é de uma retaliação. Peritos estiveram nos locais de crimes à procura de indícios que levem aos autores dos crimes. A investigação agora fica a cargo da Polícia Civil. A gente se sente inseguro, impotente diante de tamanha crueldade, né? Porque eu acho que não tem mais nada para poder definir isso a não ser crueldade. Até agora, ninguém foi preso. A polícia apreendeu 4 adolescentes de Bom Despacho na região central do estado por espancar um jovem. O motivo seria homofobia. Augusto, de 25 anos, mostra os ferimentos causados por 4 adolescentes em Bom Despacho. O jovem diz que foi vítima de um ataque homofóbico. Augusto conta que estava voltando para casa na madrugada de domingo, quando foi abordado pelos adolescentes, 3 de 16 e 1 de 17 anos. Eles me abordaram, me pediram um cigarro, eu dei um cigarro para cada e eu continuei minha caminhada, e eles atrás de mim. Aí eu vi que eles estavam vindo muito rápido atrás de mim. E começaram a falar, pega o viadinho e tal. E eu saí correndo. Mesmo assim, eles conseguiram chegar um pouco perto e me deram alguns bicudos e eu corri mais ainda. Segundo o jovem, ele ficou escondido em um lote por cerca de 40 minutos, mas quando saiu foi novamente agredido. Quando eu virei a rua, eles estavam os 4 debaixo de uma árvore usando drogas. E quando eu dei de cara com eles, eles já me viram, aí eu dei a volta para trás e saí correndo. Só que eles conseguiram me pegar. Ele teve fratura em 4 pontos da face e está internado no Hospital São João de Deus, em Divinópolis, onde passará por cirurgia nesta quinta-feira. O caso é investigado pela Polícia Civil, que apreendeu os suspeitos. Segundo a delegada, todos confessaram as agressões, mas deram outra versão sobre a motivação. Todos foram enfáticos em afirmar que estavam sentados, né? Alguns falam que estavam ingerindo bebida alcoólica e que a vítima chegou no local e começou a importuná-los, né? Com propostas sexuais, e que ficou insistindo e que em um determinado momento eles perderam a paciência. Um desses adolescentes desferiu um chute na vítima, o outro apoderou-se de um tijolo e jogou na face, né? E que quebrou o nariz da vítima. É muito triste e um absurdo a gente ainda ter que noticiar casos como esse.
E olha esse absurdo. Está preso em Divinópolis, no centro-oeste do estado, um homem suspeito de estuprar a enteada de apenas 14 anos. Segundo as investigações da Polícia Civil, a mãe da menina sabia dos abusos. O homem de 40 anos é suspeito de estuprar a enteada de 14 anos na casa da família em Divinópolis. O primeiro abuso, segundo ela, teria sido em maio deste ano, de 2017, que foi no quarto dela. Posteriormente a esse primeiro contato sexual, ele passou a ter contatos com ela quase que diariamente, segundo a vítima, dia sim, dia não, durante quase um ano. A Polícia Civil começou a investigar o caso em maio deste ano, quando o Conselho Tutelar informou sobre a suspeita de abuso. Desde então, a adolescente passou a morar com a avó paterna. Várias pessoas foram ouvidas na delegacia e o inquérito foi finalizado em junho, quando o mandado de prisão do suspeito foi expedido pela Justiça. Mas ele só foi preso nesta terça-feira durante uma audiência no fórum, que tratava justamente sobre o assunto. Segundo a delegada, a investigação apontou que a mãe sabia que a adolescente era estuprada. Ela foi indiciada por de qualquer forma, concorrer para o crime, e mesmo porque, né, ela tinha a obrigação de noticiar o fato, né, à polícia, às autoridades, e ela quedou-se inerte. Ainda, segundo a polícia, o suspeito chegou a confessar o crime. Segundo a mãe dela, da vítima, ele confessou, o abusador confessou para a própria mãe dela que havia abusado, mas que iria mudar e que não mais iria praticar esses abusos. Na delegacia, ele negou tudo. Você violentou a sua enteada? Não. Ele responde pelo quê? Estupro de vulnerável, cuja pena é de 8 a 15 anos de reclusão. A Polícia Civil está investigando uma confusão entre um ex-vereador de Tarumirim, no Vale do Rio Doce, e uma mulher que o acusa de assédio. Toda a agressão foi filmada e 3 pessoas foram presas em flagrante. O vídeo da mulher quebrando o carro do ex-vereador após o homem ser agredido viralizou na internet. O idoso de 78 anos aparece sentado no chão do lado de dentro da casa. Ele é impedido de sair. Já apanhou, pegou cachorro no chão. Quebrei o carro dele todinho, torno quebrar. Ele tem que respeitar tanto a mim como a esposa dele lá. E ele só sai daqui depois que a polícia chegar. O homem só pôde ser levado ao hospital com a chegada da PM. Depois das agressões, a mulher, o marido dela, que é bombeiro militar aposentado, e a filha, que fazia as imagens, foram trazidos aqui para a delegacia de Governador Valadares. Eles foram presos em flagrante e devem responder por cárcere privado, dano qualificado e ameaça. A alegação deles é que já tinha algum tempo que esse senhor, de 78 anos, estava cantando ou ligando para a esposa desse suspeito, e eles decidiram, por assim, arquitetar um plano para ele vir na casa, né? E acabou, infelizmente, tendo um espancamento generalizado dessas 3 pessoas em desfavor da vítima. A mulher contou para o delegado que estaria sendo assediada pelo idoso havia 3 anos e que desta vez perdeu o controle da situação e o agrediu com vários pontapés. O ex-vereador teve 3 costelas quebradas. O delegado de Tarumirim, que vai investigar o caso, ressaltou que mesmo sendo vítima de assédio, a mulher não poderia ter feito justiça com as próprias mãos. Essa pessoa que sentiu essa moral dela sendo violada deveria procurar as instâncias legais para que se fosse feita a justiça. A poeira de um campo de futebol no bairro Milionários está tirando o sossego dos moradores. Além da sujeira, o problema está afetando a saúde de quem vive próximo à área de lazer. O repórter Wagner de Oliveira foi ao Barreiro conferir a denúncia. Vai começar a partida de futebol. Tudo pronto. A bola está aqui. Os jogadores já estão no gramado. Gramado? Que gramado? Aqui é terra e muita poeira. E é exatamente a poeira que tem tirado o sossego dos moradores do bairro Milionários. A situação fica crítica quando o clima está seco e quando chove é lama que não acaba mais. Dona Maria mora há 36 anos aqui na região. A rotina dela não é fácil. Precisa limpar a casa várias vezes ao dia. Chega esse tempo, vem o vento e nós não conseguimos
manter a propriedade limpa. É por causa da poeira que Lurdinha tem alergia. Ela já perdeu as contas de quanto já gastou com consultas e medicamentos. Já gastei muito com medicamentos, já fui em vários médicos, já fui no alergologista, inclusive. Aqui no condomínio tem muitos idosos, muitas crianças. 90% deles com problema respiratório. Nós não aguentamos mais essa poeira, esse pó. Quanto mais você limpa, mais suja. O líder comunitário diz que em 2014 foi destinado uma verba para a colocação da grama sintética. Mas devido à falta de documentação do espaço, o serviço não pode ser realizado. Foi uma emenda parlamentar em 2014 que foi destinado para esse campo aqui, para fazer estrutura de grama sintética, arquibancada. No entanto, ela não pôde ser executada porque não existe uma documentação real que a prefeitura possa executar qualquer obra aqui. E foi destinada daqui lá para Pampulha porque não tinha mais tempo para segurar essa verba. Ele conta que a comunidade quer colaborar com a prefeitura para encontrar uma solução. E, se for preciso, estão dispostos a ajudar financeiramente. Existem alguns impedimentos legais que, ao mesmo tempo que não pode vir verba, ao mesmo tempo ninguém pode se movimentar dentro desse campo aqui, trazendo até uma areia para minimizar o problema dessa poeira. A assessoria de comunicação da Regional Barreiro informou que está ciente do problema, mas que não há previsão de obras no local. Para amenizar o problema, eles disseram que molham o campo de futebol toda segunda-feira. Veja agora a previsão do tempo em todo o estado. A circulação dos ventos marítimos aumenta a nebulosidade e a possibilidade de chuviscos no leste e na zona da mata. O céu fica ensolarado a parcialmente nublado nas outras regiões do estado. Em BH, mínima de 14 e máxima de 24 graus. Em Tapiraí, os termômetros vão de 13 a 28. De 18 a 30 graus em Natalândia. Oscilam dos 9 aos 20 em Olaria. E em Manhuaçu, mínima de 14 e máxima de 23 graus. A gente volta já já. Conhecida e reconhecida no mundo todo. Nossos pratos e quitutes são de encher os olhos e dar água na boca em qualquer um. E para reconhecer os melhores lugares e profissionais de BH que contribuem para essa fama, o Encontro Gastrô fez uma grande premiação. O melhor da gastronomia de BH reunido em noite de festa. O evento reuniu mais de 800 convidados, premiou 39 categorias e confirmou: culinária é assunto sério em Minas, onde a gastronomia representa bem o estado. O setor movimenta a economia e tem mais de 18.600 empresas só na capital. Para escolher os melhores endereços e profissionais, foram mais de 400 mil votos online. Entre os eleitos, Leonardo Paixão levou os prêmios de melhor chefe e melhor cozinha contemporânea com o Gluton. Cozinha mineira não é só tutu de feijão, e leitão a pururuca, é muito mais. Toda a gastronomia feita em Minas é gastronomia mineira, né? Então, se o cara está usando um produto legal, um produto regional daqui, com a técnica que for, ele está fazendo cozinha mineira. É um trabalho meu difundir isso pelo Brasil e mostrar que Minas Gerais tem uma gastronomia moderna, ao mesmo tempo que tem a gastronomia tradicional e que a gente é o centro da gastronomia do Brasil, né? O Verde Mar também ganhou em 2 categorias: melhor pão de queijo e melhor padaria. Faz parte da história nossa, né, de Belo Horizonte. A própria revista, o próprio prêmio é isso, é uma história de Belo Horizonte que nós vamos escrevendo, né, de certa forma. A revista Encontro realmente está de parabéns, o setor gastronômico de Belo Horizonte se movimentando. Numa crise, fazer uma festa maravilhosa como essa não é fácil, mas o pessoal vem, vibra com os prêmios são distribuídos criteriosamente para os melhores mesmo. Então a gente fica muito orgulhoso de fazer uma festa bonita como essa. O Encontro Gastrô é realizado pela revista Encontro, Jornal Estado de Minas e Diários Associados. Foram 39 categorias premiadas. A lista completa com os vencedores está no nosso site. Acesse alterosa.com.br. O JA termina aqui, mas amanhã estaremos de volta a partir das 7h15. Fique agora com o SBT Brasil. Boa noite para você e até lá. Tchau.